Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos nós, que nós estejamos bem durante essa semana. Hoje nós estaremos aqui encerrando uma sequência de algumas aulas que tem a ver muito com a criação de Deus, com a feminilidade, a masculinidade, o transgênero. Hoje nós estaremos especificamente falando com os irmãos sobre a visão bíblica do corpo humano, do corpo, do ser humano, né? Mas aí surgem algumas perguntas, meus irmãos, a respeito disso, né? E seriam mais ou menos ali, afinal, você é tricotomista, dicotomista ou monista? Eu sei que muitos nem sabem o que seria isso, mas nós vamos dar um tratar especial para essas coisas, né? Será que o pecado habita nessa parte aqui do nosso corpo que nós tocamos? Será que é isso, meus irmãos? Ou será que ele habita na nossa alma? São questões que às vezes a gente tem dúvidas a respeito disso, né? Será que a nossa carne, isso aqui, essa carne vai herdar o reino dos céus? Estas serão algumas questões que nós estaremos hoje aqui respondendo para os irmãos, né? Então hoje nós falaremos sobre o corpo, e na verdade hoje será uma conclusão dos assuntos dessas últimas semanas, como eu falei para os irmãos, sobre a criação do homem, né, da mulher, os papéis que estão a eles estipulados na criação. E hoje nós trataremos sobre a visão bíblica deste corpo que nós estamos habitando, desse invólucro que nós temos aqui. Então nós estaremos especificamente falando sobre isso. Meus irmãos, nós que somos cristãos, nós sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós sabemos também que o Espírito Santo ele não habita em um corpo onde vive o pecado. Ou nós não sabemos disso? Se existe pecado no nosso corpo, como é que o Espírito Santo pode habitar nele? É um corpo que vive a mentira, um corpo que vive a prostituição. E eu entendo isso como muitos cristãos, né? Estão enganando a si mesmo. Muitos cristãos, eles estão enganando a si mesmos, eles estão se iludindo com alguns momentos que eles passam dentro da igreja, algumas pregações que são feitas tendenciosas, que acabam iludindo as pessoas, mas por fim acabam matando elas espiritualmente. E assim muitos ficam divagando, ficam passeando neste engano, que na verdade é o jardim da Babilônia, né? E o povo, de uma maneira geral, acaba se esquecendo onde é que está esse jardim da Babilônia, mesmo como nós já temos falado, né? Ele estaria localizado, onde ele está localizado. Ou seja, ele está em meio ao pecado, em meio à decadência moral, à decadência ética. Então vem aquele falso profeta e ele vai te apresentar alguma coisa parecida com a verdade, mas que acaba deturpando toda a realidade bíblica. E nós precisamos entender que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. 1 Coríntios 6, versículos 13, nos diz desta maneira. Portanto, nós não podemos viver de ilusões apresentadas, meus amados, mas sim da verdadeira realidade divina. Somente assim. O texto de Hebreus 12, 14 diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor sem essa santificação. Então nós precisamos buscar isso. João também afirma que quem tem esperança de ver o Senhor deve se purificar, deve se santificar. E o que precisamos entender, meus amados, é que Deus ele nos criou para o quê? Para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6,20 nos traz dessa maneira, é para o louvor da sua glória. E ele espera o quê? Que nós sejamos santos, conforme ensina 1 Pedro. 1 Pedro 1, ele diz que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, né? Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o nosso corpo todo, ele deve ser lavado pelo sangue de Jesus, todo o nosso corpo, portanto, corpo, alma e espírito. Nós devemos assim fugir da prostituição, do pecado, de tudo que vá contra a palavra de Deus.
Vejam que Paulo, lá em 1 Coríntios 6,12, ele diz que todas as coisas nos são lícitas. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, só que nem tudo nos convém fazer, meus amados. Todas as coisas, elas nos são permitidas, mas nós não podemos nos permitir dominar por nenhuma delas. Por nenhuma delas. Difícil, né? Um autocontrole muito grande, mas é assim que funciona. É dessa maneira que nós temos que dominar o nosso ser. Nós precisamos que entender, meus amados, que a prostituição, o pecado, tudo que vá contra a palavra de Deus atrapalha essa relação e fica diretamente ligado ao corpo, à alma, ao espírito. Paulo, em 1 Coríntios 6,12, nos fala diretamente a isso. Nós não podemos nos dar a esse tipo de coisa. Nós precisamos entender, irmãos, que a salvação ela não está na ausência do pecado, eu repito, porque nós só estaremos verdadeiramente livres do pecado, meus amados, no dia do Senhor. Quando nós chegarmos lá na glória, aí nós estaremos verdadeiramente livres. Quando nós estivermos na presença de Deus. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 53, né? Porque é necessário, ele diz assim, que esse nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que esse corpo nosso mortal se revista da imortalidade. É assim que nós vamos estar. Então, nosso corpo vai ser transformado. Portanto, meus amados, naquele dia, quando nós formos glorificados, o pecado não estará mais presente. Ele não estará mais presente. E assim, hoje, em contraposição a tudo o que estão impondo através dessas ideologias e modernidades aí, nós apresentamos e apresentaremos nesta aula a verdade bíblica, focando nas características do corpo humano, nas características do corpo humano. A leitura que está sugerida aqui seria em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Eu não vou ler para que nós possamos ganhar tempo. 1 Coríntios 6, de 12 ao 20, e já inicia nesse texto, ele inicia dizendo que aqui tudo nos é lícito, né? Porém, nem tudo nós podemos fazer. Então, já inicia por aí. Vamos, então, iniciar aqui falando um pouquinho para vocês da criação. Esse é o primeiro assunto. Que Deus criou o homem em sua mente e o moldou do pó da terra. Então, quando Deus falou, vamos criar o mundo, a intenção da criação do homem já existia. Já existia essa intenção. Então, Deus criou o homem de uma maneira já inicial, já no princípio de todas as coisas, ele já tinha em mente a criação do homem. Então, nós aprendemos a entender e aprender que o termo afar, ele significa pó, ou seja, poeira. Entendam bem isso, eu acredito que eu consiga explicar para vocês de uma maneira que vocês entendam. E ele pode também ser entendido com o termo efer. Afar e efer. A única coisa que muda são os pontinhos, são a mesma escrita, são os pontinhos em cima e os pontinhos embaixo. Afar e efer. E esse efer significa amor, ou significa amado, ou seja, na poesia hebraica, Deus constituía algo para amar, ou algo para se relacionar. E assim nós somos o único, vejam bem, meus amados, nós somos o único ser criado que se relaciona com Deus. E aí vem ele e assopra em nossas narinas, ou seja, neste momento que ele assoprou, depois de moldarmos, né, de nos moldar, ele vem e assopra nas nossas narinas, e ali foi colocado dentro de nós a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, né, que é a parte imaterial do homem, a parte imaterial. E eu destaco que nós somos o único ser vivo, meus amados, criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Nós vemos os animais que muita gente fala assim, mas animal é igual ao ser humano. Não, nós somos os únicos criados, imagem, pela perfeição da imagem. Agora, semelhança de Deus, conhecimento, cultura, moralidade, esse tipo de coisa, os animais não têm. Eles não têm, eles têm um ato reflexo, que é da alma. Agora, nós nos tornamos espírito, nós recebemos o Espírito de Deus, e assim nós nos tornamos o quê?
alma vivente, alma vivente. Então nós temos condições de refletir, de analisar, de construir, de edificar, de fazer, e isso os animais eles não têm, eles não receberam de Deus. Lá em Gênesis 1, versículo 26 a 27, aqui está isso. Nós já estamos estudando isso bastante, então fica meio maçante nós falarmos novamente a respeito disso. Mas o que seria isso, meus amados? Nós somos os únicos em termos de atributos morais. Os únicos em termos de atributos morais. Ou seja, amor, sinceridade, retidão, bondade e etc. Né? Vamos cortando um pouco para diminuir. Portanto, essa imago Dei é a constituição moral do ser humano, como eu falei, e também o livre-arbítrio. Ele não criou robô, ele nos criou e nos deu o poder de escolhermos. E assim nós somos feitos perfeitos, até um certo sentido, mas livres. Ele não nos fez robôs para si, mas fez sim nós como sermos morais. Nós temos moralidade, temos conhecimento, podemos distinguir as coisas, perceber as coisas, mas ele nos deu a livre escolha, nós podemos escolher, né? E com essa livre escolha, nós acabamos tomando conhecimento do bem e do mal, né? Veja que quando a serpente fez a proposta, eles escolheram, mas escolheram mal, né? Adão e Eva ali acabaram que escolheram o mal. Existem também, meus amados, esses foram os atributos que ele nos deixou, com o qual ele nos presenteou, não é verdade? Mas existem também os atributos naturais, ou seja, esses atributos naturais, eles são apenas dele, apenas de Deus. Ou seja, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a imutabilidade, isso é dele, é apenas dele, não pertence a nós. Tá? Então tem certas coisas que nós não recebemos dele, é claro e específico, né? Então nós sabemos disso. Mas também é certo que a profissão de fé das Assembleias de Deus, ela acredita que o homem foi criado por Deus de uma maneira imediata. Por quê? Porque não foi através de um processo evolutivo, como diz a ciência, como dizem as pessoas, que nós evoluímos, né? E nesse ponto é que nós discordamos da ciência, mas não é da ciência de um modo geral, são de alguns estudiosos que alegam isso, a teoria da evolução de Darwin, né? E, embora muitos creiam que de maneira imediata foi criado apenas o universo. Algumas pessoas elas acham, meus amados, que nós, os seres humanos, o homem não foi criado de uma maneira imediata, porque quando nós somos criados, já existia a Terra, então ele pegou o pó da Terra e nos formou, mas não, a intenção da criação já estava na sua mente, como nós falamos há pouco, então foi de uma maneira imediata mesmo. Tá? E poucos creem disso. As pessoas acham que, inclusive, o homem foi moldado e foi criado de uma maneira imediata, ou seja, já existia a mão de obra para fazê-lo. Mas não, nós fomos criados na mente de Deus quando ele criou o mundo, nós já estávamos ali, nós já havíamos sido recepcionados por ele. E isto por ele, né? E isto é certo, porque a palavra de Deus já vem direta, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? O que nós precisamos entender é que o homem também foi, ou seja, ele foi criado de uma maneira imediata, porque Deus não foi apanhado no momento da criação do homem de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, ele não foi pego distraído ou desprevenido, não, a mente dele já existia no seu projeto, o contemplado ali, o homem e a mulher. E eu acredito que pelo homem ter sido criado no sexto dia, muitos pensam que não seria uma criação imediata, porém foi sim. A lógica histórica que eu digo, leva a tudo isso. Ela leva a tudo isso. Então vejam no detalhe, meus irmãos, além da matéria que Deus criou até o sexto dia, houve também a criação na sua mente. Portanto, nós fomos formados, criados e feitos. Formados, criados e feitos. Vejam que antes dele dar forma ao homem, o Senhor tinha criado a matéria-prima. Mas que isto já havia criado, mas que isto já havia sido criado na sua mente. Ou seja, o ser humano, o macho e a fêmea já estava criado na sua mente. E foi assim soprado nas nossas narinas a imago Dei.
nas narinas do homem a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, meus irmãos, nada foi por um acaso ou por uma necessidade surgida de um acaso, nada. Todo o projeto já havia sido feito. E a partir daí, sim, aí começou a vir a criação imediata, porque com a criação imediata obteve-se a matéria-prima para se fazer novas criações. E assim Adão foi formado pelo pó da terra e a Eva a partir da costela de Adão. Por isso que nós aprendemos na aula passada que Adão foi formado de uma maneira imediata e Eva foi formada de uma maneira mediata, ou seja, foi utilizada uma matéria-prima já existente, a costela de Adão, para poder formar a mulher. Né? A diferença dos animais e de todas as outras coisas está aqui, está na imago Dei, ou seja, no sopro que Deus deu na narina do homem, que nos tornou alma vivente. Olha bem o texto, hein? Nos tornou alma vivente. Então nós não recebemos uma alma vivente de Deus. Nós temos ali a nossa alma, ele nos formou, nós temos ali a nossa formação, e quando ele assoprou em nossas narinas o seu espírito, a sua imagem e semelhança, nós nos tornamos uma alma vivente. E o que significa ser esta alma vivente? Condições de raciocínio, condições de pensamento, condições de crescimento, de evolução intelectual, e assim vai. São muitas coisas que nós poderíamos falar, mas nós precisamos restringir um pouco pelo tempo da aula que nós teríamos, né? Então, a diferença está onde? Nessa imago Dei, né? Nessa imago Dei que ele soprou em nossas narinas. Né? Vejam a diferença com os animais, como eu acabei de falar para vocês, que foram criados, claro, sim, pela palavra de Deus, porém sem essa imagem e semelhança. Existe existe uma narrativa, meus irmãos, de contradição bíblica lá em Gênesis. Muitas pessoas acham que Gênesis 1 é diferente de Gênesis 2, ou teve duas criações, ou então teve uma contradição ali. Mas nós aqui vamos tentar pôr abaixo essa contradição, falando bem pouquinho para vocês. Gênesis 1, 26 e 27 demonstra o que? A intenção de Deus. Então ali, quando ele se expõe ali, ele fala, ou está escrito dessa maneira, existia ali a intenção, o que Deus iria fazer. Já Gênesis 2:7 e Gênesis 2, de 21 a 22, destaca o quê? Destaca os detalhes desta criação. Então cai por terra, sabe? Cai por terra aquela imagem que muitas pessoas têm. Tem uma contradição, teve o início lá em Gênesis 1, depois em Gênesis 2, não. Gênesis 1 demonstra a intenção, Gênesis 2 demonstra detalhes da criação. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, né? O segundo tópico desse primeiro assunto, ele fala o quê? Sobre a constituição humana, né? Que se forma em duas partes, a interna e a externa. Vejam bem, aqui vai complicar um pouquinho, mas eu acredito que vocês entendam. Então, a parte interna é a nossa alma e o nosso espírito, e a parte externa é esse corpo, é esse casulo, essa casca que nós temos, é esse invólucro, né? Nós podemos ver lá em 2 Coríntios 4,16, né? Por isso nós não devemos nos desanimar, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque quando nós cometemos o pecado, essa carne ela está corrompida, mas o homem interior pode se renovar a cada dia. Então, o homem exterior é essa parte material. Nós cometemos o erro, o pecado, contaminamos esse corpo. Já o homem interior é a alma e o espírito, conforme diz Hebreus 4,12, que nós comentamos na aula passada e que já comentamos em vários estudos. Esta constituição, ou seja, a parte interior e a parte exterior, ou seja, o nosso físico e o nosso espiritual, são divididos em três. Tá? Então nós temos o nosso físico e o nosso espiritual. Então o nosso físico e espiritual são divididos em três, meus irmãos, em três: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, como nós já falamos, é isso que nós tocamos. E a parte imaterial, ela se divide entre alma e espírito, porque Deus assoprou o espírito, a imago Dei, dentro das nossas narinas, e nós nos tornamos uma alma vivente. É dessa maneira. Então nós podemos chamar essas três coisas, corpo, alma e espírito,
de substâncias ou desculpem, elementos. É desta forma. A alma é onde a palavra de Deus penetra. A alma é onde a palavra de Deus penetra, assim como diz Hebreus 4:12. Então nós recepcionamos a palavra de Deus através da nossa alma. Portanto, meus amados, nós somos tricotomistas, como eu falei no início para vocês. Então, as Assembleias de Deus, a nossa igreja, a DECRE, ela é tricotomistas, meus irmãos. Tricotomistas, somos nós cremos nessa formação, corpo, alma e espírito. A carne que pode ser e deve ser dominada pela alma. Isso nós não temos dúvida. Então a nossa carne pode e deve ser dominada pela alma. Ela vive devido à imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Então ela sendo dominada pela carne, né, pela alma, desculpem, a nossa carne sendo dominada pela alma, nós vivemos aquele imago Dei que nos foi assoprado nas nossas narinas, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. A alma, que significa do hebraico neplesh, meus amados. Gênesis 2:7. Então, a alma significa neplesh do hebraico, ou seja, é a parte não material, é imortal ao ser humano. Tá? Ela é imortal, ela é uma parte imortal do ser humano, porque ela está diretamente ligada ao espírito e ela não se separa dele em momento nenhum. Então ela é a sede da nossa consciência própria, da razão, dos sentimentos, ela é a sede das nossas emoções. No sânscrito de antimão, no grego, significa psique, ou seja, significa ser, significa vida, significa criatura, ou seja, ânima, eleva, conduz. Né? Mateus 10:28 nos diz exatamente assim: não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temeremos, nós devemos temer, sim, aquele que consegue matar o corpo e a alma. Então nós devemos temer, sim, aquele que consegue matar o corpo e a alma. E quem consegue matar o nosso corpo e a nossa alma, meus amados, é o pecado. É o pecado. Mateus 22:37, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Se nós assim estivermos, meus amados, nós estaremos bem. Nossa alma jamais será destruída. Não viveremos numa eternidade separada de Deus, não é verdade? Agora, o espírito, ele significa o quê? Do hebraico ruach, ou ruach, como alguns falam, né? Que significa o quê? Centelho de vida. Centelho de vida. 2 Timóteo 1:7 diz que porque Deus nos tem dado espírito, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E essa frase ruach, ela ocorre 377 vezes no Antigo Testamento, com maior frequência, né? E é traduzido como vento, ou seja, como fôlego, como um dom que é preservado por Deus, ou seja, é o Espírito de Deus que parte na morte. Então, quando nós morremos, esse Espírito de Deus, ele vai para Deus, ele sobe para Deus, ele vai ali para Deus, ele vai se juntar com Deus e vai junto com ele, vai a nossa alma está ali também, desde que nós estejamos salvos, meus amados. Né? Então, vamos supor, ser desencarnado, o Espírito como sede da nossa emoção, do nosso desejo, como sede dos nossos órgãos mentais, ele raramente ele chega a Deus quando ele é sede da nossa vontade, né? Mas como sede especificamente do caráter moral do Espírito de Deus, ou seja, a terceira pessoa de Deus, do Deus triuno, né? O Espírito, ele é igual e é coeterno com o Pai e com o Filho, da mesma maneira como na Trindade Divina, é conosco.
é conosco. O nosso espírito, unido com a nossa alma, ele vai a Deus. E o nosso corpo, ele fica aqui na terra. Nós vamos chegar lá, nós vamos explicar direitinho para os irmãos. É, Fica assim, isso inspira o estado de profecia estática, né? Que impele o profeta a instruir, a admoestar, que concede energia para a guerra e para o poder executivo e administrativo. É aquilo que capacita os homens com vários dons, com energia vital, manifestando assim o que? Na glória da habitação de Deus. Nós jamais podemos entender isso como uma coisa que refere a uma força despersonalizada. Despersonalizada, não é dessa maneira. Então esse Ruach, ele nos dá força, ele nos dá esse provimento de todas as nossas necessidades espirituais para um relacionamento com Deus, né? Ele significa também coragem, lá em Josué 2:11, vitalidade em Juízes, entre tantos outros que nós poderíamos estar ali falando. Juízes 15:19, meus irmãos, ele fala sobre vitalidade, né? E este vem de Deus, e a ele pertence. E o homem só pode ter ele eternamente através de Cristo Jesus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:23 nos fala, porque o salário do pecado é a morte. Olha, direto e conciso, o salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? É desta maneira. Mas vamos falar um pouco também sobre monismo, que é uma outra visão, né? Uma visão mais adventista do sétimo dia. Isso significa que o corpo, a alma e o espírito seria apenas um aspecto de um todo. Seria o aspecto ali de um todo. E não dividido em três partes que se complementam. Não seria corpo, alma e espírito que se complementam. Isso aí faria parte apenas de um todo. Um só. Um todo. E isso significa, meus amados, que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. E assim, quando a pessoa morre, a sua alma também morre. Ou, segundo a Igreja Adventista fala, ela dorme. Seria como assim, três aspectos, corpo, alma e espírito, mas formando uma única parte. Isso é o monergismo. Então, vamos supor, morreu, você vai dormir até a volta de Jesus. Seria esse o pensamento deles. Corpo, alma e espírito vai dormir ali até a volta de Jesus. Nós temos também o dicotomismo, o dualismo, muito conhecido como dualismo, mas é dicotomismo, né? Que é uma visão da maioria dos calvinistas, na verdade, dos nossos irmãos calvinistas, onde eles consideram que a alma e espírito são sinônimos, mas nós vemos fartamente, largamente na Bíblia que não, que existe a alma, o corpo e o espírito, meus amados. Então, o entendimento deles é alma e espírito seria praticamente a mesma coisa. O corpo, ele seria apenas o invólucro, né, desses sentidos, dos seus sentidos. O ser humano, a alma, vamos colocar assim dessa maneira para os irmãos. A alma, aonde mora a nossa personalidade, formada pelo intelecto, pelo sentimento, pela vontade. Então seria assim, essa alma já estaria unida com o espírito, e tem o corpo, que é ali, estão formando ali a dicotomia, né? Dicotomia ou o dualismo. Apocalipse 6:9 diz assim, que quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Então vejam as almas conscientes debaixo do altar, meus irmãos. Então, quando nós morremos, nós não vamos dormir na nossa tumba, no túmulo, até a volta de Jesus. Nós estaremos com ele no terceiro céu, ou seja, no paraíso, e lá nós estaremos clamando. Até quando? Até quando? Então, isso significa, meus amados, que a alma vai para o lugar, e ali nós estaremos clamando, e não que a alma vai para um lugar e que o espírito vai para outro. Não vai existir uma separação, como muitas pessoas falam. A alma vai ficar aqui morta com a gente, o espírito volta para Deus. Essa é a visão deles, né? Mas não é assim. Então aqui no texto que nós lemos aqui, a alma está ali clamando, meus amados.
a alma daqueles que tinham sido mortos. Então, não existe esse entendimento dicotomista no nosso entender, na nossa apreciação sobre as coisas escritas, né? Isso, isso é totalmente diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós entendemos. Nós já falamos que somos tricotomistas, né? Ah, aí nós entendemos que a alma e o espírito, à luz das escrituras, elas são distintas, porém inseparáveis. Nós precisamos entender isso. Distintas, porém inseparáveis. Como nós já vimos claramente hoje aqui, já explicamos, trouxemos textos para os irmãos. O que seria então o espírito? Já falei sobre o corpo, já falei sobre a alma, e agora o que seria então o espírito? O espírito, meus amados, é aquilo que distingue o ser humano de todas as outras formas de vida. De todas as outras formas de vida. É o componente pelo qual se tem comunhão com Deus. João 4:23, mas vem a hora e já chegou em que o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23, Eclesiastes 12:7 também. E o pó volte à terra, como era, ou seja, essa carne volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Portanto, o espírito e a alma fica sob o controle de Deus. E o nosso corpo vai ficar ali na terra. E vai ficar descansando, porque logo ele será transformado e será ressuscitado. Não se esqueçam desse outro detalhe que nós iremos falar com certeza. Isso significa, meus amados, que a parte imaterial ela vai voltar a Deus, ou seja, a alma e o espírito em uma só formação. Deus assoprou em nossas narinas a imago Dei, que é a sua semelhança, e tornou-se assim o homem alma vivente. O texto de Gênesis 2:7 ele é muito claro, que ele formou do pó da terra e assoprou em nossas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Leiam lá no texto, é dessa maneira. O homem, ele passou a ser alma vivente, ele não recebeu uma alma vivente ali naquele momento, ele recebeu ali o Espírito do Senhor. Entendido? Então, o que acontece? Não há como separar o espírito da alma, porque conforme o espírito veio sobre nós, nós nos tornamos uma alma vivente. Bom, entendido isso, nós vamos entrar no terceiro tópico que fala sobre a queda e sobre a restauração, né? Nós falaremos aqui sobre o entendimento dessas questões. Nós precisamos entender que o pecado original afetou o nosso corpo, a nossa alma. Isso está lá em Romanos 7, de 20 a 23. Romanos 7, de 20 a 23, para vocês lerem no momento que vocês acharem conveniente. E, portanto, o pecado, ele não afeta diretamente esta matéria, não afeta diretamente esse corpo, né? Isto vem através do quê? Do ataque à alma, do ataque à sua alma. Sendo assim, o nosso corpo ele é o reflexo daquilo que está dentro de nós, daquilo com o que nós nos abastecemos, meus irmãos. Então, o corpo é onde nós vemos exteriorizado o nosso pecado. E assim, para ficar bem claro para os irmãos, é requerido do ser humano uma conduta irrepreensível, tanto na carne, como na alma, quanto no espírito. É dessa maneira. Ou há uma mudança geral, ou não haverá mudança. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus da paz, que ele nos santifica em tudo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Vejam que eles têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui mais uma referência de corpo, alma e espírito. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados. Eu acho que fica muito claro para todos nós que é sim, corpo, alma e espírito. Portanto, com a formação de uma unidade, não há como você responsabilizar apenas uma dessas unidades, porque as três unidades elas formam uma só, né? Formam um só corpo. E assim sendo, a santidade deve ser geral, E aqui eu explico. Vocês sabem que algumas traduções, até mesmo cristãs, elas cometiam o autoflagelo, castigavam a carne, né? Lembra que eles se batiam, se machucavam? É um autoflagelo, até tradições cristãs, hein?
Não eram somente pagãs, não, tradições cristãs. Porque eles pensavam que a matéria é mal, a carne é mal. Portanto, essa carne tem que sofrer, ou seja, eles tentavam expurgar o pecado do corpo. Hoje nós já sabemos, já entendemos que não, mas muitos deles ainda continuam assim. É, é, embora, é claro, muitos pontos da Bíblia ela trata da mesma maneira, ou seja, ela refere que se está longe de Deus, como estar na carne. Então, vamos supor, a pessoa lê e tem um entendimento errado. Então, você está na carne, então você está afastado de Deus. Então, eles entendem que estar na carne é essa carne. Então, eles vão lá e massacram ela. Né? Um exemplo que eu posso dar para vocês é quando a palavra de Deus fala que Deus descerá, né? Deus descerá o seu espírito sobre toda a carne, ou seja, isso significa sobre toda a humanidade. Então a carne aqui tem o sentido de humanidade, meus amados. Nós precisamos entender isso. Então não é massacrar a carne, cortar os braços, brigar, não. Ou seja, a carne pode trazer a ideia de pessoa, mas também pode trazer a ideia de pecado. E nós precisamos distinguir essas coisas para entender um bom estudo bíblico, né? Você pensa, um exemplo, você pensa em pecar. Então eu pensei em pecar. Jesus falou isso em Mateus, né? Você pensa em pecar. Então, quando você pensa em cometer um pecado, um exemplo é o de adulterar. Quando você pensa em adulterar com uma mulher, no seu coração você já adulterou. Né? E a sua alma já pecou, então você já cometeu o erro lá dentro. Como nós falamos anteriormente de monismo, e neste texto nós vemos que a Bíblia mostra claramente que são 3 partes e não apenas uma, nós temos que entender, meus amados, que uma conduta irrepreensível, ela abrange todo o nosso ser. Então, se eu pensar em pecar, eu já estou pecando, então o meu corpo já está em pecado, já tomou conta, já é onde nós temos que nos arrepender, e o arrependimento não se dá aqui na carne, não é o meu dedo, o meu braço, não a minha boca que serve, não, é a minha cabeça, é a minha mente, é todo o meu relacionamento com Deus. Isso me faz perceber o pecado e pedir perdão a Deus. Então, meus amados, nós temos que ter uma conduta de arrependimento, sim, que abrange todo o nosso ser. Pensamentos, sentimentos, ações, comportamentos, tudo o que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. E nós, não somente o altar, às vezes nossos pastores falam aqui, o altar tem que ser santificado aí embaixo, no púlpito também tem que ser santificado. A santificação ela é individual e buscada por todos, meus amados. 1 Pedro 1, de 13 a 20, fala muito sobre isso. Fala que a santificação começa com a disposição mental. Disposição mental. Sem ela não dá. Não dá. Isso pressupõe o quê? Domínio próprio, pressupõe equilíbrio. Por quê? Porque pede sobriedade. Que nós possamos ser dependentes e que nós possamos buscar isso na graça de Jesus Cristo sempre, meus irmãos. Isso implica em quê? Em obedecer a Deus. Afinal, nós somos filhos obedientes. O fato de que Deus nos chama de filhos e nós possamos sim nos entender como filhos de Deus, não nos dá o direito de deixarmos de servi-lo, de deixarmos de ser servos. E assim nós devemos renunciar e não nos conformar com as paixões que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. É dessa maneira que funciona. O nosso modelo de santidade é o próprio Deus, porque nós devemos ser santos assim como Ele é santo. Ou seja, meus amados, isto deve abranger toda a nossa maneira de ser, toda a nossa maneira de ser. E isto começa no nosso espírito, vem através do contato de Deus com o nosso espírito, e aí ele vai atingir a faculdade da alma, ou o intelecto, ou o sentimento e vontade, e isso, meus amados, se exterioriza por meio do quê? Por meio do nosso corpo. Jamais inverta esta ordem, jamais inverta esta ordem. Muitos eles tentam exteriorizar a santidade sem realmente ser santos. A santidade ela vem de dentro para fora. O relacionamento com Deus vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que está cheio de gente boazinha, mas que não é temente a Deus. O Espírito Santo vai agir no seu espírito pela relação com Deus e assim ele santifica o seu espírito, que expõe isso através das suas ações.
Aí você chega na igreja, a pessoa fica, não estou vendo glória a Deus, está barato, tá baixo, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus. Ele está querendo incutir na tua cabeça que ele está pondo de fora para dentro de você a vontade de dar glória a Deus. Não é o seu coração que está falando. É para não deixar ele envergonhado, ou então para cumprir o que ele está pedindo, você vai obedecer, você vai fazer. Mas não é Deus, não. A glória a Deus, a relação com Deus, o relacionamento com Deus tem que vir de dentro para fora. O Espírito Santo fala com o seu espírito que transmite a sua alma e o seu corpo exterioriza a sua vontade, o seu desejo, o seu amor por Deus. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso, meus amados. É o Espírito Santo agindo no nosso espírito, pela nossa relação com Deus, e assim ele santifica o nosso espírito, e isso vem e é exteriorizado pelo nosso corpo. Simples assim. Aí nós vemos na igreja a pessoa gritando, dá glória a Deus, não estou ouvindo glória a Deus, o que está acontecendo? Desculpem até a maneira como eu falo, mas tem certas coisas que eu não sirvo para viver algumas coisas. E você tem que procurar uma boa igreja, você tem que procurar um bom pastor, uma pessoa que saiba e consiga administrar essas coisas dessa maneira, que te leve realmente para o paraíso e não te leve a enganos. Hoje nós estamos esclarecendo bastante coisa aqui. Espero que você se sinta agraciado com todas essas coisas. É muito bom saber a verdade da palavra de Deus, né? Nós precisamos apenas entender, meus amados, sobre o corpo, mais algumas coisas, porque nós já estudamos muitas coisas, né? A carne, como é que eu vou dizer para vocês? Nós precisamos entender ou seja, a carne, ela não deve ser confundida com a natureza adâmica. No caso, carne aqui, ela é referência, ela é o quê? Ela é invólucro, ou seja, o tecido onde está a sua alma e o seu espírito, ou seja, a parte imaterial, ela precisa de um invólucro, ela precisa estar habitando em algum lugar, e é na carne. Né? Este invólucro, ele não significa prisão da alma, não. Viu, meus amados? Às vezes, minha alma está presa. Não, não, não. Uma vez que eles formam uma unidade, esse invólucro, na verdade, ele é o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Essa carne, ela vai envelhecer, ela vai morrer, vai haver, sim, a separação no momento da morte da parte material com a parte imaterial, ou seja, com a parte espiritual, onde a parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito, que formam uma só parte, esses dois, e esse fica sob o controle de Deus, ela vai se perceber ali, junto com Deus no céu, ela vai estar junto com Deus no céu. E a nossa carne vai estar aqui sepultada até a volta de Jesus, onde nós seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo transformado, meus amados. Esse corpo é onde se acumulou o pecado. Ele vai ser transformado, ele vai ser esvaziado do pecado e vai estar puro conosco também lá no paraíso, né? Ou seja, ele, quando eu falo ele, o corpo, ou seja, eu, você, nós somos aquilo que leva a perceber o agir de Deus na nossa vida. Ou seja, nós somos o veículo da ação de Deus. O ímpio, meus amados, ele vai para o Hades. E o que seria o Hades? O Hades é um lugar intermediário. É um lugar que fica ali, é um como é que eu vou dizer? Não gosto do termo inferno, né? Mas é um pré-lugar onde dali partirão para o castigo eterno. Né? Já o paraíso, que é onde os salvos estarão, abaixo do trono de Deus, ou ali no paraíso, é a antessala do céu na sua total plenitude, meus amados, na sua total plenitude. Portanto, o corpo do salvo, ele é morada do Espírito Santo, como nós falamos, e é por isso que nós devemos respeitá-lo, nós devemos preservá-lo. Ele não é para prostituição, não é para atos imorais, mas sim ele é para glorificar a Deus. E não se engane, meu amado, glorificar a Deus com o corpo não é dançar, não é pular, virar piroleta, dar cambalhota, né? Tentam adorá-lo com o corpo de uma forma extravagante, e isto deixa de ser o quê? Uma adoração. Veja que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Lembrem-se disso. Ouvir, ver, pensar sobre coisas que corrompem destrói esta relação com Deus e te aproxima do mundo. Ou seja, adorar a Deus com o corpo, como diz Paulo,
é não se prostituindo, é construindo, é tomando cuidado, é vivendo uma relação pura e santa, conforme diz Efésios 2, no capítulo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai vir habitar numa carne pecadora? Como é que ele vai vir? Não vai, nós precisamos nos livrar desse pecado. Não estaremos totalmente livres do pecado, mas nós estaremos nos santificando diariamente, nos arrependendo, e assim nós abrimos espaço para o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Então, nós somos, portanto, meus irmãos, parte do corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, e assim nós devemos nos afastar de todo o pecado e de todo o erro. Entendam, meus irmãos, que o corpo será glorificado na ressurreição. Esse corpo será glorificado na ressurreição. Isso significa que Cristo aniquilou o império da morte. O nosso corpo morre. Hebreus 2, 14 e 15. E ele garantiu ali a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14 também. Deus ressuscitou, né? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará e também ressuscitará a nós pelo pecado, pelo seu poder, desculpem, pelo seu poder. E se a alma e o espírito já está com ele, o que resta ressuscitar senão o corpo? O que resta ressuscitar senão o corpo? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 diz que nós não podemos, que ele não quer que nós sejamos ignorantes a respeito das pessoas que já morreram, né? Para que nós não nos entristecemos porque eles já morreram, né? Porque eles já morreram, mas eles estão ali aguardando o retorno de Jesus, tá? Para poder ressuscitar, para poder ser ressuscitados, né? Mediante Jesus nós seremos ressuscitados, meus amados. E como nós já falamos sobre o Hades e sobre o paraíso, que é o terceiro céu, nós vamos seguir aqui. O terceiro tópico, meus amados, ele vai apresentar para nós ali um corpo carnal que não pode herdar o reino de Deus, como diz 1 Coríntios 15, 50. Portanto, há necessidade de sermos glorificados, que é mortal, que se revista de imortalidade. Então nós morremos, o nosso corpo está enterrado, então nós precisamos ser revestidos dessa imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, então nós seremos transformados, seremos incorruptíveis, né? E esta é a última etapa da nossa salvação. O nosso espírito, a nossa alma já está com Deus e o nosso corpo vai ser resgatado desta terra, transformado, purificado. Aqui nós falamos da visão, de uma visão secular agora. Nós vamos entrar no primeiro ponto, é uma visão secular, ou seja, é sobre aquele hedonismo, sobre o narcisismo. Ele vem e ataca e acaba atingindo a muitos, né? Nós devemos zelar pelo nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, como nós já falamos. Lembre-se, tudo é lícito para nós, mas nem tudo nos convém fazer. Liberdade é você até querer, mas por ir contra a palavra de Deus você não faz. Por quê? Porque você tem liberdade e você tem o poder do Espírito Santo para resistir. É dessa maneira, hedonismo já é a busca pelo prazer, a qualquer custo. A qualquer custo. É a busca pelo prazer a qualquer custo. Narcisismo é aquele egocentrismo humano, onde a pessoa só olha para ele mesmo, só olha para ele idolatra a sua autoimagem. Mas nós já estudamos tudo isso nas aulas anteriores, em outras aulas, né? Mas fica como exemplo aqui. Fica como exemplo. Nós já nos referimos ao prazer do corpo, a pessoa cuidar do corpo exageradamente, é sempre assim, exageradamente. Portanto, meus amados, pessoas compulsivas em compras, olha outro exemplo forte, pessoas que são compulsivas em compras, não precisa, mas vai lá e compra, não precisa trocar a cortina, mas vai lá e troca, não precisa trocar o sapato, mas vai lá e troca, não precisa trocar o vestido, mas vai lá e troca, não precisa trocar o lenço de cabelo, mas vai lá e troca. Entenda que nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa beleza, mas o exagero é pecado. Nós não podemos exagerar nessas coisas, né?
Já aprendemos que Deus, ao criar o ser humano, ele criou neles o quê? A sexualidade. A sexualidade. Aquele Zahar e a Nequivar, como nós já falamos. E isso não tem nada a ver com impureza. Nada a ver com impureza. Porém, isso deve ser monogâmico, heterossexual, puro, como nós já estudamos também. Mas a perversão de seus propósitos, entendam bem, a perversão de seus propósitos acabam deturpando aquilo que é determinado por Deus. Deturpam. Um exemplo é a libertinagem, ou seja, o viver apenas pelos prazeres sexuais. Libertinagem, viver apenas pelos prazeres sexuais. Temos também a erotização, ou seja, é a maneira como você se veste, é a maneira como você se comporta, que vai despertar o libido da outra pessoa. Saias e vestidos curtos, calça muito apertada, aquelas que marcam o corpo, entre tantas outras coisas. O colo do busto aparecendo um pouco para mais. Nós precisamos tomar cuidado com com as costas toda de fora, um vestido lindo, maravilhoso, bonito, e as costas toda de fora. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. E nós vemos que isso hoje vem entrando sorrateiramente nas igrejas, e através até de pastores. Bem, sorrateiramente. Quem entrar na internet coloca lá pastoras, qualquer coisa, escreve pastoras alguma coisa, vai aparecer aí algumas pastoras aí que estão trazendo essas coisas para dentro da igreja. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Ela vem assim sutilmente entrando. Esta exploração, ela é cada vez mais alvo da mídia em geral. Eles colocam na mídia para atacar a igreja. Elas vêm de uma maneira tal que isso tenta destruir o relacionamento, destruir aquilo que foi estabelecido por Deus, e vem através de pessoas da própria igreja, meus irmãos. Isso aqui me deixa inconformado. Isso aqui me deixa inconformado. Vem contra tudo que foi estabelecido por Deus. Condutas imorais, irregradas. Não aceitam qualquer limite que seja. Não aceitam. O homem, ele tem direito à livre escolha. Assim, o permitiu Deus no Éden. Desde o Éden nós temos direito a escolher, mas nós temos também que entender que o pecado, ele vai nos matar, ele vai nos destruir. Então, claro que os efeitos do pecado deturpam o entendimento humano sobre todas essas coisas. Mas, ainda assim, nós somos livres para escolher, para tomar decisões. Porém, só tomaremos boas decisões iluminados e com comunhão com o Espírito Santo que habita nesse nosso corpo. E para isso seria ótimo conhecer tanto a Bíblia como o seu autor, ou seja, Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais ele vai falar conosco. Por quê? Porque o salvo sabe que a sua vida pertence ao Senhor. Porém, muitos separados do Evangelho apresentam aquelas ideias seculares, aquelas que promovem a banalização do corpo, através do quê? Através dessa liberdade, desse controle o seu corpo, o aborto, a prostituição, as drogas, isso é natural, isso hoje está aí, é comum. Não é não, meus amados, não é não. Nós precisamos estar preparados para lidar com esse mundo que jaz no maligno. E é isso que nós estamos fazendo. Que você possa ter hoje aprendido um pouco mais, como eu aprendi, estudando para poder passar para vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço humildemente a participação daqueles que assistem às nossas aulas e que entendem. E tudo que nós falamos aqui pode ser confrontado com a Bíblia Sagrada, que está nas Escrituras Sagradas e está no nosso livro de referência das Assembleias de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e eu agradeço de coração a cada um que participou. Obrigado.